pessoal. Eu sou Mariluce Moura, jornalista de ciência, coordenadora do Ciência na Rua, e estou aqui por alguns instantes invadindo o canal do Bob Fernandes, esse grande jornalista, e nós vamos entrevistar aqui a Cristiana Toscano. A Cristiana Toscano é epidemiologista, é professora da Universidade Federal de Goiás, professora associada, e é membro do Grupo de Trabalho de Vacinas para a Covid-19 da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ela é responsável, esse grupo de trabalho é responsável por recomendar estratégias e políticas de vacinação contra o vírus. E, além disso, eu queria também dizer para vocês que a Cristiana é graduada em Medicina pela Universidade de São Paulo, a USP, graduada em Medicina, é mestra em Doenças Infecciosas e Parasitárias também pela USP e doutora em Epidemiologia pela Federal do Rio Grande do Sul. Ela tem um pós-doc em Avaliação de Tecnologias em Saúde pela Federal do Rio Grande do Sul e é especialista em Epidemiologia de Campo pelo Programa Serviço de Inteligência Epidêmica do Centro para Controle e Prevenção de Doenças, o famoso CDC, de Atlanta, Estados Unidos. A Cristiana tem um monte de outras qualificações no currículo, mas para encurtar, eu vou aqui só lembrar que ela, além de assessora para estudos da vacina da OMS, e já trabalhou inclusive em Genebra em anos passados, ela é membro do Comitê SAGE de Experts em Vacina, Grupo de Trabalho de Vacinas Antipneumocócicas, e ela foi indicada desde 2017 como membro do comitê da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre doenças evitáveis pela vacina. Isso é o principal grupo consultivo técnico de vacinas e imunizações na região das Américas. Bom dia, Cristiana, seja muito bem-vinda aqui no canal. Bom dia, Mariluce, um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de começar já fazendo uma pergunta que é fundamental a resposta para a população em geral, que é: por que vacinar e depois de receber a vacina, as pessoas devem seguir com as medidas protetivas, isso considerando as vacinas que a gente tem hoje disponíveis, não ainda no Brasil, mas no mundo, e as que estão por vir, as que já estão em fase avançada de desenvolvimento. Claro que falamos da Covid-19, eu nem disse isso, mas é disso que se trata. Só falamos e só pensamos Covid-19 desse ano, Então, vamos lá, vamos falar sobre a Covid-19 e sobre as vacinas. Na verdade, o motivo envolve uma série de questões, mas a principal é que uma vacina, ela pode funcionar de diversas formas. Então, ela pode, quando a gente fala de eficácia de uma vacina, a gente fala o quanto ela funciona para determinado objetivo. Então, ela pode ser eficaz para reduzir doença, para reduzir hospitalização, para reduzir infecção. E é importante lembrar que todos esses objetivos estão sendo avaliados, mas quando a gente fala da eficácia que foram agora apresentadas desses estudos recentes, dessas vacinas, é eficácia contra doença, então contra uma infecção com sintomas. A gente ainda não sabe qual que é a eficácia e se vai ser eficaz para infecção. Por que isso é importante? Porque tem muita gente que tem Covid assintomático, que está transmitindo, mas não tem sintomas. E a gente não sabe como que ainda está sendo avaliado, logo mais a gente vai saber, mas a gente ainda não sabe se essas vacinas, como que ela funciona e se ela funciona para evitar a infecção e, portanto, a transmissão na população. Quanto tempo mais você imagina que vai se precisar de estudo, avaliação, acompanhamento para decidir se as vacinas que já estão em uso ou que estão em fase final de desenvolvimento também atuam eficazmente contra a transmissão do vírus e não apenas
contra a doença, as formas graves da Covid-19? Então, para se avaliar isso, é necessário um segmento, uma logística e um tipo de avaliação no ensaio clínico um pouco mais complexo. Por que eu digo isso? Porque não são todos os ensaios clínicos para todas as vacinas que estão avaliando essa eficácia. Então, algumas das vacinas sim estão avaliando a eficácia para a infecção e a gente deve ter uma previsão de termos resultados em relação a isso nos próximos, talvez, 2 meses. Mas eu queria relembrar que tem um outro motivo além desse. Então, esse é um motivo relacionado às vacinas. Um outro motivo relacionado à vacinação é o seguinte: quando a gente vacina uma população para essa vacina da Covid, né? Por enquanto, as vacinas requerem 2 doses, as vacinas que estão aí começando a serem disponíveis. Então, a gente precisa de 2 doses, espaçadas aí, varia de vacina para vacina, mas entre 14, 21 ou 21 dias, 28 dias. Depois dessa segunda dose, demora aproximadamente 14 dias para a pessoa estar, então, protegida. Lembrando que quando a gente fala de uma eficácia de 95%, ou de 90%, ou de 60%, isso quer dizer que a diferença, né, então, 100 menos essa eficácia, é a proporção de pessoas que, apesar de se vacinarem, não vão se proteger. Então, isso é importante lembrar, não é todo mundo que vai estar protegido, porque nada é 100%. Em 100 pessoas, no caso da vacina da Pfizer, em 100 pessoas vacinadas, 5 não estarão de forma nenhuma criando anticorpos contra a doença, de nenhum tipo. Elas podem até criar anticorpos, mas esses anticorpos não vão ser suficientes para proteger contra a doença. É o que a eficácia mostra, né? Então é importante lembrar que nenhuma tecnologia funciona em 100% das pessoas e de maneira 100% eficaz, nenhuma. Uma vacina 95% eficaz é das maiores eficácias possíveis para vacinas, né? Lembrando, por exemplo, que a eficácia da vacina de gripe, que é uma vacina que a gente toma todo ano, que é super importante, tem um papel assim para reduzir hospitalização, morte por pneumonia secundária à gripe e tudo mais, tem uma eficácia que varia aí de 50% a 60%. Né? Então, assim, e a eficácia mínima exigida, né, para qualquer vacina que vá ser registrada contra a Covid é de 50%. Então, a gente acredita de fato que qualquer vacina que tenha uma eficácia acima de 50% vale a pena, tem seu papel e deve ser registrada e utilizada. Cristiana, primeiro eu queria que você falasse um pouco, se for possível, quais vacinas estão também estudando essa parte da eficácia contra a transmissão do vírus, das que estão em curso, das que estão sendo usadas. Quem está estudando esse papel, esse segundo papel? E, em segundo lugar, eu gostaria que você falasse, considerando as diferentes coberturas, não as diferentes coberturas, mas os diferentes graus de eficácia. Por exemplo, se a vacina da Oxford, AstraZeneca, só tiver mesmo 62% de eficácia, e considerando a mais alta até agora, 95%. Dentro dessa variação, quanto você precisa ter de população, quanto por cento você precisa ter de população vacinada para que você tenha uma sociedade com um alto grau de imunidade contra um determinado vírus como o SARS-CoV-2? Então, esse conceito é o conceito que agora está bastante conhecido até, né, na mídia e por toda a população, de imunidade de rebanho. Então, em vacinação, a gente usa muito esse conceito, que é a imunidade de rebanho, que significa o quê? Significa a capacidade de um programa de vacinação proteger não só a pessoa vacinada, mas proteger indiretamente a população, o rebanho, né? Exatamente por isso que chama imunidade de rebanho. Então, tem vacinas que têm essa capacidade, que têm um efeito indireto, né? E, obviamente, a partir do momento em que você vai imunizando a população, você vai diminuindo na população o número de pessoas suscetíveis. Então, a capacidade do vírus circular de maneira intensa, né, e também outro conceito que virou bastante conhecido, o R, né, que é a taxa de crescimento da doença, né, na população, ela vai ser diminuída naturalmente. Então, matematicamente, a imunidade de rebanho, ela é matematicamente derivada do R.
Então, quanto maior o R de uma doença, maior a proporção da população que tem que ser vacinada para uma proteção indireta. Exemplo, sarampo. Sarampo tem um R muito, muito, muito alto. É uma das doenças infecciosas aí, né, naturais da nossa rotina de maior R. Ele precisa de uma imunidade, de uma proteção de 95% da população vacinada para se ter uma proteção indireta, a imunidade de rebanho. Então, o cálculo para a COVID, né, para o SARS-CoV-2, é que, em função do R da COVID, é que a gente precisa de em torno de 60% a 70% da população protegida, né, ou não suscetível, para reduzir o R. Agora, tem uma coisa muito importante. Quando a gente fala assim, não, então quando tiver a imunidade de rebanho, o vírus não circula mais. Não é verdade. O que acontece é que o vírus ele vai circular nos bolsões onde existem os suscetíveis. Isso é muito importante a gente lembrar, porque é o seguinte, geralmente as pessoas que não se vacinam, não vou entrar no mérito do porquê, mas geralmente elas têm alguma coisa que as ligam, enfim, comum, alguma coisa em comum. Ou é uma dificuldade de acesso ao serviço de saúde, ou é uma crença, ou é o fato de viverem de uma maneira, de um local longínquo. Então, geralmente, eles formam esses que a gente chama de bolsões de suscetíveis. Então, quando o vírus é introduzido ali, mesmo que a cobertura populacional tenha atingido, né, o nível de imunidade de rebanho, se o vírus é introduzido, né, e infecta uma pessoa desse bolsão, ela vai circular exatamente entre os não vacinados. Então, essa teoria de assim, não vou me vacinar, porque daqui a pouco todo mundo vai estar protegido pela imunidade de rebanho, a pessoa que não vai se vacinar sempre vai estar suscetível. Certo. Né? Isso agora, é importante a gente lembrar. Cristiana, mas então, voltando a essa questão da diferença, se eu com uma vacina que tem uma eficácia de 62%, vacino 70% da população, e se com uma vacina que tem uma eficácia de 95%, eu também vacino 70% da população, eu vou ter um resultado na sociedade como um todo, bem diferente. Tem uma diferencial aí entre, enfim, uma diferença mesmo entre um grupo e outro, que vai me dar mais ou menos imunidade geral, imunidade de rebanho. Como é que vocês fazem essas contas? Você que também é especialista em economia da saúde. Então, vamos lá. Dois conceitos super importantes que você trouxe. Primeiro, você tinha me perguntado quais as vacinas que estão avaliando a eficácia contra a infecção. Então, a vacina da Oxford, da AstraZeneca, a Fiocruz, né, que a Fiocruz vai produzir, é uma vacina que está, sim, avaliando a eficácia contra a infecção. E evidências ainda são preliminares, mas tem uma evidência sugerindo que, de fato, isso essa vacina vai ter essa proteção contra a infecção. A vacina da Moderna é outra que também está estudando isso. Então, tem algumas vacinas agora em fase 3, ou né, nessa fase final aí de fase 3, que estão avaliando isso, outras não. Então, esse é um conceito importante. O outro conceito importante é o seguinte, a gente aqui não está, e a gente não faz essa conta, por quê? Porque a gente não está comparando vacinas. A gente está numa situação muito extraordinária, que é a seguinte, a gente não vai ter vacina para todo mundo. Então, a gente precisa de todas as vacinas e de uma combinação de vacinas possíveis para conseguir ter o melhor impacto de saúde pública. Né? Então, assim, se a gente tiver uma vacina de 90, uma de 80 e uma de 60, a conta é qual que é a combinação ótima, considerando o acesso, porque a gente não tem acesso a todas as vacinas e não tem o número de doses que a gente precisa para todas elas, porque cada uma tem a sua capacidade de produção e cada uma tem os seus acordos comerciais já feitos lá no passado em relação a para quem eu já vendi, para quem eu vou entregar. E outra coisa, ao longo do tempo, que é uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala, não, 3 bilhões de doses. 3 bilhões de doses é ao longo dos próximos 12, 18 meses. Não é agora para entregar em janeiro, fevereiro. Né? Então na verdade, esse cálculo, ele envolve tudo isso. Ele envolve o quanto de vacina eu vou ter, o quanto de população prioritária ao longo do tempo eu vou conseguir,
com uma combinação possível de vacinas. É isso que esse cálculo envolve. Tá certo. Agora, Cristiana, antes da gente entrar numa questão sobre as rotas tecnológicas, as plataformas, que eu queria também que você trouxesse aqui, eu queria lhe perguntar o seguinte, se você tem a produção, pelo que eu ouvi determinados especialistas falando, recentemente, inclusive, num programa no Roda Viva, da TV Cultura, a perspectiva que você tem para o ano de 2021 é ter, juntando tudo no mundo, aproximadamente 2 bilhões de pessoas vacinadas. De pessoas vacinadas. 4 bilhões de doses. E aí você tem no mundo uma população de quase 8 bilhões de pessoas. É claro que tem crianças e adolescentes que diminuiriam essa conta. No Brasil, na melhor das expectativas, você terá em mãos, até junho, se tudo correr bem, você terá mais ou menos 70 milhões de doses para vacinar 35 milhões de brasileiros. Ou seja, o quadro que se apresenta para o Brasil, mesmo agora, o quadro que se apresenta para o mundo não é muito fácil. O quadro que se apresenta para o Brasil é bem ainda preocupante. Como é que você vê essa questão? Então, eu tenho um olhar enviesado, Marilúcia, eu vou te explicar por quê. Porque há 20 anos eu trabalho com imunização e eu tenho a experiência de outros países que têm uma situação muito pior, que não têm acesso assim, a esquema básico de vacinação. Então, os países mais pobres do mundo, na região africana, na região asiática, mesmo aqui na região das Américas, Haiti e alguns outros países que estão em níveis socioeconômicos bem diferentes e muito piores que o nosso. Então, assim, nesses países, eu vejo a perspectiva global a partir da ótica desses países, da dificuldade desses países. Por que eu digo isso? Porque quando eu avalio a situação brasileira, eu tenho um pouquinho mais de esperança, porque a gente, de fato, está numa situação muito melhor do que a maioria dos países, né? Então, a gente tem um grupo de países aí mais desenvolvidos, os países da Comunidade Europeia, né, do Hemisfério Norte, Japão, Austrália, Canadá, Estados Unidos, que já se planejaram. Países. 30 e poucos países que já se planejaram e já investiram maciçamente, já fizeram toda a coordenação, já compraram antecipadamente, já investiram em produção, já se organizaram para ter acesso às doses de vacinas. E aí a gente tem esse grupo de países. A gente tem um outro grupo de países, que são um pouquinho mais de 90, que não tem acesso de jeito nenhum, não consegue comprar, não consegue produzir, e esses vão ser beneficiados ou vão ter acesso às vacinas pela iniciativa multilateral da Organização Mundial da Saúde, que se chama COVAX, que é como se fosse um consórcio de vacinas para os países que não teriam como acessar. E aí a gente tem os países intermediários, onde o Brasil se situa, que são países que têm condições de comprar, alguns deles, como o Brasil, têm condições de produzir, e aí tem acordo de transferência de tecnologia, né? A gente tem 2 aqui no Brasil em andamento. Então, está numa situação aí intermediária. Qual que é a grande dificuldade do Brasil? É o planejamento, é a preparação, é a articulação, para que, de fato, a gente tenha acesso a um número maior de doses ao longo do tempo e de maneira otimizada, né? Sem mimimi política, sem partidária ou polarizada. Assim, a gente está numa emergência de saúde pública, a gente precisa de vacinas ao longo do tempo para vacinar a maior parte da população possível, principalmente os prioritários. Então, assim, dito tudo isso, eu acho que a situação do Brasil, eu preciso ter esperança, vamos dizer assim, não é que eu sou esperançosa, é que eu preciso ter esperança. Então, assim, eu ainda acredito que nós, né, a sociedade civil e as instituições, as sociedades organizadas também vão pressionar e o governo vai, né, se organizar e se articular para ter acesso a uma quantidade, eu acho, um pouco maior do que esse número que você citou. Porque a gente tem aí a possibilidade, né? A gente tem um acordo da transferência de tecnologia da Oxford, da AstraZeneca com a Fiocruz, com a perspectiva de 100 milhões de doses no primeiro semestre e depois, a partir do segundo semestre, mais 110 milhões de doses já produzidos pela Fiocruz.
e esses antes seriam a importação da substância ativa e todo o processamento de envase, embalagem, tudo isso aqui no Brasil. A gente tem 46 milhões de doses com a possibilidade de expandir também da Coronavac, e finalmente a gente tem 42 milhões de doses pelo COVAX. E aí sim vai ser espaçado ao longo do tempo, a gente ainda não sabe qual a vacina, porque é um pacote, é um portfólio de possíveis vacinas, né? Então, somando esse quantitativo aí, né, rapidamente, uma conta aqui de guardanapo, a gente teria algo em torno de 180, né, 190 milhões de doses. Uhum. O que daria mais 100 no segundo semestre. Ok. Né, então, que daria para vacinar aí um pouquinho mais de metade da população, 60% da nossa população, né? Porque são 2 doses. E depois mais 50 milhões, mais ou menos 140 milhões de brasileiros vacinados até o final do ano. Agora, para isso acontecer, é muita organização, muito planejamento, muita articulação, e assim, eu costumo dizer, a ciência fez sua parte, está fazendo sua parte, né? Os pesquisadores, o desenvolvimento científico, tecnológico, as produtoras de vacina, né, nacionais, internacionais, públicas, privadas, agora na verdade, está na mão dos gestores e dos políticos, porque essa organização social e logística está a cargo dos programas nacionais de imunização e ministérios de saúde. O triste de falar isso, Cristiana, é quando a gente lembra que o Brasil tinha um sistema de imunização, os planos nacionais de imunização do Brasil sempre foram, nos últimos 30 anos, extremamente organizados. Então, essa desordem que cria essa incerteza no nosso horizonte realmente é um dado de realidade muito entristecedor para o Brasil. Mas a gente volta ao Brasil, só que antes eu gostaria de conversar um pouco com você, porque você sabe tudo disso, sobre essas plataformas tecnológicas, porque, veja, a vacina da Pfizer e depois a da Moderna são as primeiras vacinas do mundo que se valem da tecnologia do RNA mensageiro, que já vinha sendo testado e vista para outras doenças, né? Algumas doenças provocadas também por coronavírus, né? Uhum. Já há uns 10 anos. E aí, diante da emergência da pandemia, houve toda essa aceleração do conhecimento e nós temos uma plataforma absolutamente inovadora, já em cena, já sendo o resultado dela já está sendo utilizado em populações. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas diferentes tecnologias postas a serviço da saúde, né? RNA mensageiro, vírus atenuado, etc. Vamos lá, sou apaixonada por esse tema, porque realmente a gente tem, do ponto de vista para quem trabalha com vacina, a gente vê essa evolução aí nas últimas décadas e é maravilhoso a evolução tecnológica e científica na área da vacinologia, que a gente chama, né, do desenvolvimento das vacinas. Então, assim, vamos começar pela tradicional. E aí a gente chega nas vacinas mais inovadoras, como a de RNA mensageiro. Então, a convencional são as tecnologias de vacinas inativadas. Quais são? Atualmente a gente tem aí em fase 3, a gente tem 4 vacinas que utilizam essa tecnologia. E do nosso interesse mais próximo, a vacina que é da Sinovac em parceria com o Butantan. A gente tem ainda outras 2 que também são produzidas por empresas em parcerias de institutos biotecnológicos internacionais e a China, e uma outra sendo produzida pela Índia. São todas vacinas que elas utilizam o vírus e elas matam o vírus. Então, quando a gente fala inativado, é porque ele é morto. Então, através de mecanismos químicos e físicos, o vírus ele é totalmente inativado em laboratório. Só que, como ele ainda tem as proteínas, né, e a estrutura dele está lá morta, mas está presente, ela ainda é capaz de fazer o processo de estímulo da nossa resposta imune. Uhum. Então, só queria lembrar que para as vacinas contra a Covid, todas elas têm o objetivo de desenvolver anticorpos neutralizantes contra uma proteína, que é a proteína S, a proteína spike.
né? Que Como está desenvolver essa proteína, aquela que está na coroa, né? Aquela espícula, em português espícula, né? Sim. Como desenvolver essa proteína é o que diferencia como estimular o nosso corpo a desenvolver esse anticorpo contra a proteína é o que diferencia as diversas tecnologias. Então, a inativada é essa. Tradicional, várias vacinas que a gente utiliza na nossa rotina utilizam essa tecnologia. Como ela é inativada, geralmente precisa de mais doses e geralmente precisa de boosters, né, que a gente chama de tipo uns reforços no futuro, né, para lembrar o nosso sistema imune, ó, tá aqui, lembra, produz de novo anticorpo. Então é assim que ele funciona. Outra tecnologia é a tecnologia que usa proteínas ou partículas proteicas do vírus. Então ele não usa o vírus, ele pega as partículas proteicas, essa partícula proteica que compõe a vacina, e uma vez introduzida no organismo, o nosso corpo reage, produz anticorpos. Vantagens e desvantagens, assim, é muito difícil desenvolver uma vacina com partículas proteicas, é um processo mais demorado, porque você tem que identificar a proteína e como ela se mantém estável e como ela consegue sozinha estimular a resposta imune. E aí, geralmente, ela não consegue fazer isso sozinha, ela precisa de que a gente chama de adjuvantes, ela precisa de uns componentes adicionais que dão um up, né? Dão uma levantada na nossa resposta imune. Várias vacinas utilizam essa tecnologia, vacinas principalmente as mais recentes. Então, por exemplo, na Covid? Não, então, na Covid a gente tem a vacina da Novavax, elas estão em fase 3 ainda, nenhuma que já foi registrada, mas algumas vacinas que já são usadas em programas nacionais de imunização utilizam essa tecnologia. Então a gente deve ter vacinas proteicas chegando aí, né, nas próximas fases, das próximas gerações de vacinas para a Covid também. E aí a gente tem as vacinas que a gente chama de mais tecnologias inovadoras. Então, de maneira geral, o que são essas tecnologias inovadoras? As tecnologias inovadoras, elas são todas baseadas em tecnologias das últimas 2, 3 décadas de engenharia genética, né? E basicamente, ela usa genética molecular e ela consegue, através de pequenos pedaços de material genético, então assim, não é o vírus, não é o material genético inteiro do vírus, é um pedaço pequeno que codifica essa proteína spike. Então a gente não injeta a proteína, a gente não injeta o vírus, a gente injeta aquele pedacinho genético que é responsável por, se a gente lembrar da biologia, a gente tem o DNA, produz o RNA a gente tem vários tipos de RNA, e em particular o RNA mensageiro, que fica lá no citoplasma, ele codifica a produção de proteínas, várias proteínas da célula que são necessárias para o aparato celular funcionar normalmente, entre elas a proteína S. E aí, uma vez produzida a proteína S, se degrada, né, esse RNA, ele no mesmo dia, ele degrada, denatura, vai embora, lá no citoplasma mesmo, mas produziu a proteína S e o nosso corpo produz um anticorpo. Então, as duas tecnologias que a gente fala que são as inovadoras, né, tanto a de RNA mensageiro quanto a de DNA também, que a gente ainda não tem vacinas, né, tão próximas no horizonte de DNA, mas devemos ter nas segundas gerações, e a vacina de vetor viral utilizam o mesmo conceito. Qual que é a diferença? A de vetor viral, e aqui a gente está falando a gente tem umas 3, 4 vacinas já em fase 3 de vetor viral. Oxford, AstraZeneca, Fiocruz é uma delas, Gamaleya é outra delas, CanSino é outra delas, Janssen é outra delas, então a gente tem várias utilizando essa tecnologia. Certo. Então, ela utiliza, o que é o vetor viral? Vetor é um veículo, né? É um meio de transporte, vamos dizer assim. Então, a gente utiliza um vírus, vetor viral, um vírus outro vírus qualquer que não tem nenhuma ação no corpo humano. Ou pode ter. Existem vírus de influenza, existe adenovírus que causa resfriadinho. Então, depende. Ele pode ser um vírus humano ou pode ser um vírus não humano. Ele pode ser um vírus que se replica, ele pode ser um vírus que não se replica. Aí a gente já vai ter as variantes aí, né? Então a gente tem vetor viral replicante, não replicante, humano, não humano. E aí vários tipos de vírus. Mas esse vírus, ele é modificado de uma forma que ele não vai causar doença na pessoa,
mas ele vai servir como um carreador. E aí dentro dele, ele é modificado, e aí dentro dele tem esse material genético, né, mas bem curtinho, que codifica a proteína da proteína spike. Então, essas são de vetor viral. E a do RNA mensageiro, ele já tem o RNA mensageiro já prontinho, envelopado como se fosse um envelope lipídico, e ele é inoculado. Então, conceitualmente, eles funcionam de maneira bastante semelhante, mas eles têm formas diferentes, né, de finalização e de utilização. E essas vacinas, como que a gente, na verdade, é chato falar que a gente teve sorte, né? Mas, de fato, nesse ano não parece que ninguém teve sorte, nem que o mundo não teve sorte. Mas também, olhando pela área da vacinologia, a gente teve sim sorte. Não foi por acaso que a gente conseguiu aí, como humanidade, produzir mais de 200 vacinas candidatas em 9 meses. Uhum. Essas tecnologias todas que a gente está falando, e aí principalmente essas mais modernas, como você comentou, elas estavam sendo estudadas, estavam sendo desenvolvidas para outros coronavírus, então SARS e MERS. Então, principalmente essas vacinas de vetores virais, elas já tinham anos de estudos no desenvolvimento de vacinas contra SARS e MERS, que são outros coronavírus semelhantes, parecidos. Então, a gente meio que pegou carona um pouquinho nessa evolução tecnológica e nesse progresso científico. E a outra coisa é que as vacinas de RNA mensageiro, há 20 anos também, elas são tecnologias que estavam sendo utilizadas para diversas condutas médicas, e em particular vacinas contra câncer. Né, se a gente vê aí na literatura, a gente vê, vacinas contra câncer, super promissoras, vários estudos aí na última década, são RNA mensageiros. Né, então, a BioNTech, que é a parceira da Pfizer, né, a BioNTech, que é a alemã, uhum. a BioNTech ela foi estruturada para o desenvolvimento de vacinas contra câncer. E ela que tinha a tecnologia do desenvolvimento de RNA mensageiro. A Moderna, a mesma coisa. MOD-RNA, por isso que chama Moderna, né? Que é RNA modificado. Exatamente. Super bacana. Eu me empolgo para falar, vou até parar por aqui, senão fica horas conversando sobre isso. Agora, esse desenvolvimento tão acelerado, né? Foram uma quantidade assim impressionante de estudos produzidos por dia, por semana, às vezes nem revisados com muita frequência, postos em circulação, mesmo sem a revisão dos pares, porque se tratava de uma emergência, e isso é aceitável, né? Então, tudo isso, esse rápido desenvolvimento, provavelmente abre perspectivas para tratamentos depois em outras áreas com esse avanço que se obteve, né? Por exemplo, é possível que a tecnologia de RNA mensageiro, depois de passar desse momento urgente da pandemia, possa ser pesquisada para outros tratamentos médicos, voltando a câncer e outras coisas também. Como é que você vê esse campo se abrindo? Eu acho que ela, na verdade, ela já pesquisava outras terapias e outras abordagens, né, como câncer, como outras vacinas, ou para outros organismos, né? Agora, do ponto de vista de vacinologia, a gente vê como um avanço muito grande, com uma expectativa muito positiva. Por quê? Porque como se pôde desenvolver e avançar muito nesse ano, nas grandes crises a gente tem grandes dificuldades, mas geralmente a gente tem também grandes avanços tecnológicos, né? A gente vê isso nas grandes crises humanitárias, nas guerras mundiais, em todos esses processos a gente em geral tem um avanço tecnológico muito grande. Por quê? Porque a gente tem um financiamento concertado e articulado, um objetivo, e a sociedade e os pesquisadores em torno de um objetivo comum. Então, de fato, é um exemplo muito concreto de o que a gente consegue produzir quando a gente tem recursos e uma organização para trabalhar em prol de um objetivo comum. Então, o que a gente conseguiu agora, do ponto de vista de desenvolvimento de novas vacinas, provavelmente vai representar um avanço muito rápido para o desenvolvimento de vacinas para outras doenças num futuro próximo. Acho que, assim, eu diria, assim, passando a pandemia, enfim, daqui a alguns anos que a gente consegue voltar um pouco a colocar o pé no chão e a respirar,
de fato, isso vai ter alavancado muito o processo de desenvolvimento de vacinas para inúmeras doenças. Então, a gente realmente tem uma perspectiva e um vislumbre muito, muito positivo nesse sentido. Você que é mais otimista do que boa parte dos cientistas, você olha no horizonte e vê o amainar desta epidemia de agora para quando? Quero dizer, nós vamos passar um ano, com certeza, tendo que usar máscaras, lavar as mãos continuamente, usar álcool gel para essa higienização também, sempre que necessário. Ou seja, nós vamos passar 2021 mantendo aqueles hábitos que fomos obrigados a adquirir com a erupção da pandemia. Então, eu lhe pergunto, quando é que a gente vê assim, a possibilidade de sair na rua sem máscaras? E, ao mesmo tempo, como é que a gente já deve se preparar para outras arboviroses, outras pandemias, outras epidemias novas que podem surgir no mundo? Marilúcia, perguntas difíceis, respostas mais difíceis ainda. Eu não me arrisco a dizer quando nossa vida volta ao normal. Por quê? Porque tem muita coisa nova, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Agora a gente tem 2 variantes novas do vírus no Reino Unido e na África do Sul. Isso é natural, é esperado, vírus de RNA, por isso que eles são tão facilmente causadores de pandemia e têm essa facilidade de se transmitir, eles têm essa capacidade de mutação mesmo, mas de novo, por sorte, ele não tem uma mutação tão importante a ponto, por exemplo, de exigir uma nova vacina, ou de exigir, não, esse vírus ele é completamente diferente, qualquer tecnologia de prevenção tem que ser uma outra abordagem, não. Então, assim, ele sofre uma mutação na própria proteína spike, mas como o alvo da vacina é o conjunto da proteína spike, tá tudo certo. Por enquanto, as vacinas, esses anticorpos neutralizantes que as vacinas produzem, também funciona para essas variantes. Então, eu digo isso por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o vírus amanhã. Uma coisa, eu sou otimista em relação à nossa capacidade de responder de avanços tecnológicos e científicos e de usar a ciência e usar a evidência para contenção e para prevenção do vírus. É muito difícil a gente saber e prever, e isso eu não me arrisco, como vai ser a resposta, assim, o comportamento da sociedade. Está todo mundo cansado, né? Tá todo mundo, às vezes a gente vê o pessoal e está chutando o pau da barraca, não dá. A gente está no meio de uma pandemia, a gente está num momento crítico, a gente está no mundo inteiro observando uma segunda onda com uma nova variante, não é o momento de brincar. Mas mesmo assim, isso a gente vê praia lotada, a gente vê shopping lotado, que não deveria estar acontecendo. Então, por isso tudo, eu não me arrisco a dizer quando isso vai terminar. Se as medidas, se os governos fossem os tomadores de decisão, né, junto com a sociedade, fossem eficientes em implementar as medidas, a sociedade aderir às medidas, depois flexibilizar na hora certa, quer dizer, que também não tem hora certa, hora errada, é tudo à medida que a gente avança, a gente usa a melhor informação possível disponível para tomar essas decisões. É sempre uma experiência, né? A gente vai experimentando formas, assim como abrir as escolas será uma experiência, né? Para nós no Brasil. Exato. Então tem essa dificuldade. Agora, depois de dizer tudo isso, eu também ouso dizer o seguinte: se a gente de fato conseguir, né, usar as vacinas, atingir coberturas vacinais adequadas, proteger as populações mais vulneráveis, né, e de maior risco primeiro, e depois ampliar essa vacinação para outros grupos prioritários ao longo do ano, eu de fato acho que a partir do segundo semestre, se isso tudo conseguir ser feito adequadamente, a gente consegue. Claro, vai ser uma transição, né? Igual aquela música de boate que vai passando uma, não terminou uma, já entrou outra, né? Então, assim, a gente está vacinando, mas está mantendo as medidas de distanciamento social e quando a gente percebe que a situação está melhorando, a transmissão está diminuindo, a gente já consegue minimizar as medidas, né, e flexibilizar uma série dessas medidas. Isso vai ser gradual ao longo do ano, né? Eu tenho esperança de que até segundo semestre a gente consiga ter um vislumbre de normalidade na nossa vida.
Você tem esperança que o Natal de 2021 nele seja possível fazer algumas reuniões familiares sem medo e sem culpa. Com certeza, com certeza. Eu gostaria, assim, eu toquei na questão de novas epidemias, viroses, etc. E aí já queria aproveitar e pedir que você falasse um pouco sobre a ligação que existe entre epidemias, pandemias, que são coisas muito mais gerais, generalizadas para o mundo todo, e as mudanças climáticas globais e a preservação da biodiversidade. Porque parece haver um elo, e que a gente vai ter que olhar isso muito no futuro, entre essas questões todas, né? Saúde pública, mudanças climáticas globais, epidemia, preservação da biodiversidade, enfim. Depois que você falar sobre as novas arboviroses, aí eu queria que você entrasse nisso. Não, na verdade está tudo relacionado, eu acho que é o mesmo tema, porque a gente que trabalha com epidemiologia de doenças infecciosas, a gente trabalha, eu costumo dizer, e a OMS tem uma definição bem clara, que em qualquer momento a gente está sempre entre pandemias, no fim de uma pandemia ou no meio de uma pandemia. Assim, o mundo, ele é de fato, e a gente vê historicamente, ele é pautado por pandemias, né, ao longo do tempo. Antigamente ela ocorria o espaçamento eram séculos, agora o espaçamento são décadas, né? Então assim, elas continuam ocorrendo. Antigamente a gente tinha pandemias de doenças bacterianas, com o advento da penicilina, dos antibióticos, a gente não tem mais pandemias bacterianas, né? Então as pandemias hoje em dia, e desde o século passado, são virais. E aí a gente entra nas zoonoses e nas arboviroses. Então, assim, arboviroses são vírus transmitidos por artrópodes, né? Por insetos, ou carrapatos, ou aranhas, enfim. E as zoonoses são vírus que podem ser arboviroses também ou não, mas as zoonoses são doenças, vírus que são transmitidos de animais para humanos. Então a gente tem um entendimento muito claro que as pandemias, hoje em dia, elas são basicamente causadas por vírus e por vírus zoonóticos, porque a gente tem um número enorme de animais e que albergam um número ainda mais enorme de vírus, e muitos deles não causam doença, então eles são chamados de hospedeiros, né, ou hospedeiros naturais da infecção, mas através, né, de mutações, e aí em geral a gente está falando de vírus, a maior parte desses vírus pandêmicos mais recentes são vírus RNA, a influenza, coronavírus. Por quê? Porque o RNA é uma molécula mais instável, né, enquanto material genético, e ele tem a capacidade, então, o RNA, de sofrer mais mutações. Então, a partir dessas mutações, o vírus adquire no animal, ou até infectando animais diferentes e eventualmente humanos, adquire essa capacidade do que a gente chama de transpassar a barreira animal e humano. Quando ele consegue adquirir a capacidade de infectar o humano, causar doença em humano, ele tem um desafio adicional, que é conseguir se transmitir de humano para humano. Então, esse monitoramento globalmente é feito. A Organização Mundial da Saúde, junto com todos os países, né, existe um sistema de monitoramento e vigilância de eventos de potencial pandêmico. O que são esses eventos? São exatamente essas novas variantes ou novos vírus que são capazes de passar da espécie e causar doenças em humanos. E a gente vai monitorando isso, né? Os laboratórios fazem o sequenciamento, identificam o organismo e monitoram, do ponto de vista epidemiológico, a capacidade de avançar mais um passo, que é se transmitir entre humanos. Não sei se vocês se lembram, assim, na década aí dos anos 2000, se falava muito numa próxima pandemia de influenza, lembra da gripe aviária, né, que a gente, né, aí tinha H5N1, H7, H9, tinham vários vírus que iam surgindo, que agora esse tem um potencial pandêmico, esse pode causar a própria Mas ninguém esperava o SARS-CoV-2. Olha, dizer que ninguém esperava
Não, assim, muita gente já estudava os coronavírus e tinha muitos relatos, né, científicos de que o coronavírus era um vírus de potencial pandêmico, tanto que causou SARS e a MERS. Só que qual que é a diferença, né? A SARS e a MERS foram duas epidemias, a SARS com um impacto global maior, que eles tinham uma mortalidade, que a gente chama de letalidade, né? Que é o número de pessoas infectadas que morrem, muito maior. Aí, do ponto de vista evolutivo e adaptativo do vírus, né? Se colocando na perspectiva do vírus, um vírus que mata muito, do ponto de vista evolutivo, não é adequado para o vírus. Por quê? Porque a pessoa que morre não transmite. Uhum. Então, do ponto de vista evolutivo, o SARS-CoV-2 bate de longe no SARS-CoV-1 ou no vírus da MERS. Por quê? Porque ele mata, né, mas uma proporção da população, mas ele se transmite muito fácil, inclusive ele se transmite entre assintomáticos e antes da pessoa aparecer sintomas. Então, é muito mais difícil de controlar. É um vírus, né, de alta eficiência. É um vírus altamente sofisticado, de alta eficiência, que está ainda sofrendo mutação para se tornar mais transmissível, né? Que é o que a gente está vendo agora na variante do Reino Unido. Uhum. Então, assim, a gente não brinca com o vírus, não. Eles têm... Eu costumo falar para o meu filho, que ele tem 12 anos, gosta muito de ciência, e, assim, o vírus, ele tem os jeitos dele de desenvolver, de evoluir, e de passar a perna na gente, que a gente tem que ficar esperto. E isso é muito importante. Por quê? Porque vão vir outras pandemias, seguramente, isso com certeza. E provavelmente esse vírus, que é o vírus do SARS-CoV-2, ele também não vai embora. Deve ficar entre a gente. Assim como o H1N1, ele vai ficar endêmico. Vai ficar, exatamente, ele vai causar algumas epidemias episódicas aí, depois vai ficar endêmico. E aí, só para finalizar, esses conceitos, né? Então, assim, em doenças infecciosas, a gente chama de endemia uma doença que ela tem uma ocorrência contínua, mantida, né, ao longo do tempo numa população. Epidemia é quando o número de eventos é maior do que o esperado. Então, a gente pode ter uma endemia que vira uma epidemia, se a gente tiver um pico, né? E o que é uma pandemia? Uma pandemia é uma epidemia de dimensões globais. Globais. Né? Globais. Então, as pandemias, elas vão continuar a acontecer, e aí eu acho que, do ponto de vista até de aprendizado, né, da humanidade, a gente tem que olhar para essa pandemia e, bom, o que a gente pode melhorar? A gente tem que ter a capacidade de detectar, monitorar e responder a pandemias de maneira global mais eficiente, mais eficaz. E aí eu acho que a gente tem questões que a gente pode aprender, e aí principalmente na área de mobilização, comunicação, gestão, né, e a importância de todo o manejo de crise e de um manejo global de uma emergência de saúde pública menos politizada, né, apartidária, supranacional, que é o que tem que ser. A gente tá falando de uma emergência de saúde pública, né? A gente não está falando de interesses políticos, de eleição, assim, isso, na verdade, não deveria nem estar no cenário da discussão. Nós estamos falando da sobrevivência da espécie humana no planeta Terra. Mas a gente está quase terminando, porque a gente tem quase 1 hora de conversa já aqui, e eu queria não deixar passar essa questão de o que é que as mudanças climáticas globais e as queimadas da Amazônia, todo o maltratamento à diversidade do planeta, influem nesse espalhamento dos vírus saídos de outras espécies, que se transmitem de outras espécies animais para a espécie humana. Como é que essa... Então, isso não é novo. Isso não é novo. Na verdade, é o seguinte, até pelo conceito de zoonose e pelo conceito de como um organismo, né, patogênico, que não precisa ser vírus, mas mais recentemente a gente tem visto os vírus, tem passado de espécie animais, dos seus hospedeiros naturais animais para os humanos, a gente vê exemplos aí do último século muito marcantes. Malária é um parasita e a gente está muito relacionado a desmatamento, a mineração, isso assim, muito documentado, não vou nem entrar no mérito porque né, tem tratado sobre isso, é muito
nítido o monitoramento da ocorrência da malária ao longo do tempo nos diversos países do mundo relacionadas a isso. Febre amarela, né, a gente vê também muito claramente quando tem um desequilíbrio, né, do ecossistema, aonde o vírus da febre amarela, ele reside, né, ele tem como hospedeiro natural os macacos, né, e ele tem um ciclo silvestre, mas ele pode passar por um ciclo de transmissão urbana. Isso é claramente relacionado a esses problemas, vamos dizer assim, e uma proximidade maior, uma interferência maior, e toda essa evolução que a gente tem observado na questão do ecossistema e do meio ambiente. A mesma coisa para todas essas novas viroses emergentes. Então, todos esses novos subtipos virais da influenza que a gente tem visto, né? Elas, em geral, elas originam de criatórios de frango, de criatórios de suínos, que tem um contato muito intenso, né, entre animais e humanos. E aí ele permite uma reassociação, uma recombinação genética viral, porque o vírus está lá, né, no seu habitat natural, que estimula e permite a gênese desses novas variantes virais. Coronavírus é a mesma coisa, né? A gente vê o histórico aí dos coronavírus e da evolução dos coronavírus, tanto que depois, né, finalmente depois do SARS-CoV-2, aqueles mercados animais, né, animais vivos, animais mortos, vários tipos de animais silvestres que albergam uma quantidade enorme de vírus, né? Então, assim, fica muito claro o impacto disso tudo e a importância disso tudo na gênese de novas epidemias, de novas pandemias e de novos agentes virais que sejam potenciais riscos, né, para a humanidade. Cristiana, qual seria o seu recado neste momento para a sociedade brasileira, né, diante da realidade com a qual você lida todos os dias? Olha, eu tenho muitos recados, mas eu vou tentar sintetizar em um só. Meu recado principal, né, agora janeiro, então, de 2021, a gente ainda está na pandemia, estamos todos cansadíssimos, exaustos, querendo voltar para a nossa vida normal, para os nossos hábitos normais, mas a gente tem que continuar com esse esforço conjunto, enquanto sociedade, para que as coisas voltem ao normal. Então, ações individuais, infelizmente, em momentos de pandemia, não são suficientes. A gente precisa de ações coletivas e da sociedade. Então, momentos de distanciamento social, de enrijecimento e endurecimento das medidas comunitárias, na hora da vacinação, a gente precisa de fato de uma participação e de um envolvimento da comunidade, da sociedade, de maneira, vamos dizer assim, de peso, né? Se um fizer uma coisa e outro fizer outra coisa, a gente não vai conseguir sair dessa pandemia. Então, meu recado vamos ouvir a ciência, vamos ouvir as evidências, vamos clamar por decisões de gestores baseadas em evidências e articuladas e não politizadas, e vamos juntos tentar e conseguir sair dessa pandemia. É só assim que a gente consegue. Cristiana Toscano, muito obrigada, excelente sua entrevista, e aí o recado vacinem-se assim que começar a vacinação, assim, cada grupo, para os grupos chamados para vacinação nesse primeiro momento, e depois a população em geral, e mantenham as máscaras e as medidas de higiene. Vamos sair desta, né? Marilúcia, tem um outro recadinho, aí específico em relação, eu vou puxar a sardinha para a minha área, e específico em relação à vacina. A gente vê tanta coisa, né, discutido, tantas dúvidas às vezes em relação às vacinas, um clamor aqui que eu tenho é o seguinte: vacina sempre foi, mas agora mais do que nunca, é um privilégio. A gente ter acesso às vacinas
que estão passando por esse processo, esse escrutínio tão grande. Eu digo porque eu participo intensamente de todas essas discussões, nesses comitês todos, e não é uma vacina que uma empresa comercializa, são vacinas que governos, entidades científicas, comitês técnicos estão avaliando com maior detalhe e estão fazendo recomendações e permitindo o seu uso, considerando todos os estudos que estão sendo feitos. A gente olha dado por dado, tabela por tabela, número por número, e quando a gente diz, né, nesses comitês, pode usar para esses grupos dessa forma, cuidado, não faz isso, não muda de uma vacina para outra. Todas as recomendações são muito detalhadas. Por quê? Porque são baseadas em tudo isso. Então, assim, as vacinas que são recomendadas, da forma como elas são recomendadas, elas são eficazes, elas são seguras, elas têm um benefício muito importante, que é muito mais importante e muito mais significativo do que qualquer risco potencial hipotético que possa estar associado a qualquer tecnologia médica, né, medicamento, teste diagnóstico, vacinas. A gente dosa isso, a gente considera tudo isso e a gente deixa isso tudo muito explicitado. Então, quando uma vacina chegar e for administrada, é um privilégio. E acho que a gente tem que entender que nós estamos num país ainda muito privilegiado se a gente de fato for ter acesso a essas vacinas. A maioria da população do mundo e a maioria dos países do mundo não vão ter acesso às vacinas, infelizmente. Eu falo isso com o maior pesar, porque nosso trabalho global é muito no sentido de tentar, de uma forma mais equitativa possível, garantir o acesso, até porque isso é importante do ponto de vista não só humanitário e ético, mas também do controle global da pandemia. Então, por favor, vacinem, vamos sair dessa e vamos passar por esse 2021 da melhor forma possível, para o próximo Natal ser um Natal de alegria, de comemoração, de festa e de muito abraço. Muito obrigada, Cristiana. Excelente. Obrigada.